reverendo Ellerson está num pequeno período de descanso com a sua família e nos dá honra nesta noite o reverendo Elisandro, que nos trará mensagem nesta noite para a igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com os irmãos, é um imenso prazer. E já quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 27, versos 28 ao 32. Levítico 27, versos 28 ao 33. 32 não, 33. Falaremos sobre o tema a santidade por meio da devoção de votos e dízimos. A santidade por meio da devoção de votos e dízimos. Mas antes de lermos o texto, eu quero aproveitar e externar aqui a minha gratidão ao reverendo Ellerson pelo convite, ao conselho da igreja pela confiança a mim depositada, acima de tudo a Deus, que é quem nos vocaciona para o ministério, é quem nos chama, e trazer o abraço da Igreja Presbiteriana do Tijuco Preto. É um bairro de Vargem Grande Paulista, onde nós estamos já há 5 anos. Eu estou hoje acompanhado com 2 varões ali, os nossos irmãos Pablo e Vinícius Neres. Os irmãos estão me dando essa honra de acompanhar nesse momento. Minha esposa e os filhos que os irmãos já conhecem não puderam vir por questão de saúde, mas graças a Deus, apesar da saúde mais debilitada, passam bem. Meus irmãos, nós vamos aprender hoje, ou relembrar, para quem já conhece, lições importantes para a nossa vida cristã, sobre compromisso. Está colocado dessa forma o tema, a santidade por meio da devoção de votos e dízimos, porque, como nós leremos e vocês perceberão, é como a palavra de Deus expõe o assunto nessa passagem. Mas, resumidamente, o que nós aprenderemos é que nossos compromissos como crentes, como pessoas salvas em Jesus, nossos compromissos com Deus não devem ser quebrados. E não só não devem ser quebrados, nós devemos fazer compromissos. Nós devemos fazer voto, assumir livremente esses compromissos com Deus. Temos essa disposição voluntária de assumir compromisso, mas também cumprir, com alegria, com prazer. E cumprir porque Deus é santo e é digno de toda a nossa reverência. Basicamente é isso que aprenderemos hoje nesses versos 28 ao 33 da palavra do Senhor. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura. Diz a palavra do Senhor: no entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremessivelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos
não serão resgatados. Essa é a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, pedindo o auxílio do Senhor para esse momento. Soberano Deus, nosso Pai bondoso, nosso Pai amado, o Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração e sabe como estamos e sabe qual a nossa necessidade. Por isso, pedimos o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito, para que, com a reverência que o Senhor é digno, nós ouçamos a Tua mensagem e respondamos com obediência imediata, humilde e sincera para o louvor de Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Conta-se que uma criança recebeu de sua mãe 2 moedas de R$1, uma para dar na igreja como oferta e uma outra para comprar doce. E aconteceu que, enquanto ela ia pelo caminho, tropeçou, derrubou uma moeda num bueiro e a perdeu. Então a criança disse: lá se foi a moeda de Deus. Lá se foi a moeda de Deus. Um outro exemplo com lições relacionadas ao tema dessa mensagem é o de um marido querendo sempre agradar a sua esposa com as melhores flores. Para garantir que sempre teria flores para oferecê-las, esse marido decidiu plantar um imenso e lindo jardim, do qual as melhores flores eram colhidas e dadas para a sua esposa. Embora só o melhor fosse dado para a esposa, todo o jardim estava comprometido com ela, e não se passava no coração daquele marido não dar flor ou negar ou pegar de volta as flores dadas para a esposa. O que vemos com esses 2 exemplos? Quanto ao primeiro exemplo, quando a dignidade do outro não é considerada, tudo que fazemos tem o eu em primeiro lugar. Tudo que é feito visa a satisfação pessoal, mesmo sendo numa criancinha. Nós somos de uma cultura que vê a criança como sem pecado, mas não é assim. A palavra de Deus mostra que a criança, desde o ventre, o ser humano desde o ventre, já é manchado pelo pecado. E nos seus primeiros passos de vida, nós podemos ver isso claramente. Então é isso que nós vemos no primeiro exemplo. Quando a dignidade do outro não é considerada, tudo que é feito visa a satisfação pessoal. Não se zela pelo que é do outro. O relacionamento é indiferente, é distante. Retém-se o que é do outro porque não o considera digno. Não o considera digno. Mas quando o outro é considerado digno, e isso nós vemos no segundo exemplo, tudo que é feito é para o outro, embora desse tudo ofereça somente o melhor. Quem vive assim não busca tomar de volta o que foi oferecido, não busca quebrar votos, compromissos, de forma alguma, não busca oferecer algo defeituoso ou não oferecer, muito pelo contrário, tem prazer em oferecer e sempre oferecer o melhor. A relação desses 2 exemplos com o texto que lemos, irmãos, é a maneira do povo de Deus se relacionar com Deus. O povo era como os demais povos em sua relação com Deus. A dignidade de Deus não era considerada, era desprezada. Seu nome, sua santidade, seu senhorio não eram respeitados. Em Levítico, nesse livro tão santo, palavra do Senhor, belas palavras de vida para a nossa vida, a finalidade de Deus com o seu ensino é separar o seu povo para si, o santificar. Ensinar seu povo a ser diferente do mundo na sua relação com Deus.
ensinar a tê-lo como prioridade em tudo, ensinar seu povo a honrar o seu nome, sua santidade, sendo santo, porque o Senhor é santo. Esse é o tema, inclusive, do livro de Levítico. Está lá no capítulo 11, verso 45, que diz assim: vós sereis santos, porque eu sou santo. Se você pensar, por que eu tenho que me dedicar tanto para aprender com a palavra de Deus, com tudo o que a palavra de Deus ensina, a ser santo como Deus quer? A resposta de Deus em toda a Bíblia vai ser essa: porque eu sou santo. Isso é razão suficiente para nós sermos santos. Deus é santo. E a relação com Deus não pode ser de outra forma. Isso é dito desde o início. Como Deus fez o homem? Santo, sem pecado. E o que o homem fez? Desobedeceu a Deus, pecou contra Deus e atraiu sobre si maldição. Passou a ser inimigo de Deus, a se satisfazer em ofender a Deus. Essa relação, a Bíblia diz que está rompida, está separada. E por isso o homem é morto. Morto porque a sua relação com aquele com quem ele foi criado, num relacionamento íntimo, agora está rompida. E Deus é a vida. E não há como ter vida fora de Deus. O homem então está morto em seus pecados. Por isso a palavra de Deus insiste tanto no tema santidade. Para santificar o seu povo, Deus ensina nessa passagem, como nós dissemos, que os votos e dízimos devotados ao Senhor não devem ser resgatados. E lembrando para os irmãos, resumidamente, o ensino então é o qual? Que os nossos compromissos com Deus não devem ser quebrados. Santidade, irmãos, é um tema central nas Escrituras. Tanto que Hebreus ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos verdadeiro interesse para ver o Senhor? Deus realmente é o objeto da nossa maior admiração, espanto, deleite, prazer, curiosidade, alegria, de maneira que todo o nosso ser realmente se desperta e se envolve na busca de conhecê-lo incansavelmente. E nós realmente queremos ver o Senhor. Somos conscientes que estamos numa peregrinação, mas que ainda não chegamos lá, e que só aquele que perseverar até o fim será salvo. E por isso levamos a vida cristã tão a sério. Se isso é verdade, irmãos, nós consideraremos esse tema, santidade, como um tema de suma importância para a nossa vida, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse sermão é de um ponto só, viu? Sermão, dizem que sermão reformado tem 3 pontos, né? Mas o texto ensina uma coisa só: os votos e dízimos devotados ao Senhor não devem ser resgatados. Esse é o ensino, então é um ponto só. Só que mais à frente nós subdividiremos em mais 3 pontos. Aí eu dei um jeito de torná-lo reformado. Eu tentei arranjar ali os 3 pontos. Mas nós vamos ver primeiro essa parte, a apresentação dela, que está no verso 28. Diz assim, vou ler novamente: no entanto, nada do que alguém dedicar irremessivelmente ao Senhor de tudo o que tem, seja homem ou animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa consagrada ao Senhor será santíssima, ou toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Para entendermos o contexto, o fato aqui é que havia pouco tempo que o povo de Deus havia saído do Egito, de uma nação pagã em sua cultura. E os egípcios praticavam a consagração de votos e do dízimo de forma pagã, para os seus deuses. Para essa nação, Deus não era honrado. Por essa nação, Deus não era respeitado, reverenciado.
Por essa nação, na verdade, Deus era ofendido constantemente. Portanto, muito do paganismo egípcio era a referência de vida que aquele povo, o povo de Deus, tinha. Aquela geração tinha crescido no Egito e tinha aprendido somente a cultura egípcia, uma cultura pagã, uma cultura de rebelião contra Deus. Então, a cultura egípcia ainda estava na mente e no coração do povo. O povo, portanto, precisava sair do Egito e aprender as leis de Deus para aprender a se relacionar com Deus. E foi o que Deus fez. Como disse o meu ex-pastor, lá em Sergipe, o reverendo Alaule Oliveira, numa exposição em Êxodo, ele disse que Deus tirou o seu povo de dentro do Egito e depois deu as suas leis para tirar o Egito de dentro do povo. É isso que ele faz conosco. Nós crescemos no mundo, aprendendo todo o padrão e conceito do mundo. Nossa agenda, nossa forma de pensar, nossa conversa, nossos relacionamentos, a maneira de interpretar a realidade, tudo é ensinado no padrão do mundo. Então Deus nos tira de lá, nos converte. O que é que Ele faz em seguida? Passa a ensinar incansavelmente, constantemente, a sua lei, a sua palavra, para tirar o mundo de dentro de nós. Tácito, um escritor do primeiro século, em seus escritos sobre imperadores romanos, disse que boas leis nascem de maus hábitos. Essa é a razão de ser das leis em Levítico. O povo não era santo ao Senhor, e só o Senhor poderia conduzir seu povo à verdadeira santidade inabalável por meio de sua palavra. Então, Deus deu a sua lei no Monte Sinai, resumiu a sua lei no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. A lei moral de Deus, na verdade, está exposta em toda a Bíblia, mas resumida ali nos 10 mandamentos, e deu as leis em Levítico para ensinar o seu povo a se relacionar com Deus. O povo de Deus deveria ser santo porque Deus é santo. Mas essa não é uma verdade só para o passado. Eu e vocês devemos ser santos hoje, porque Deus é santo. A lição aqui é clara: quem retiver para si o que é do Senhor, roubará. A tentativa de resgatar aquilo que era proibido era pecado. Porém, o povo de Deus não ouviu a Deus, não o obedeceu. Razão pela qual, séculos depois, Deus chamou aquele povo de ladrão. Um povo que roubava do Senhor. Você conhece essa passagem, Malaquias 3, versos 7 a 9, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Desde o dia de vossos pais. Deus está se referindo ao passado, quando Deus chamou o povo do Egito, ensinou a sua palavra, e o povo não aprendia, geração após geração, o povo não aprendia a palavra do Senhor. Então, devido à maldade do coração humano de quebrar compromissos feitos com Deus, o próprio Deus então determinou aqui 3 punições. 3 punições. A primeira está no verso 29, que é da morte do homem dedicado. Nós vamos aprender a mensagem aqui, a lição nessa punição. A segunda está nos versos 30 e 31, é uma espécie de multa de 20% em relação ao dízimo da colheita. E a terceira
é uma espécie de multa também de 100% em relação ao dízimo do rebanho. Então são essas 3 punições aqui que Deus estabeleceu para ensinar seu povo a se relacionar com Ele. 2 observações que eu faço aqui antes de vermos a primeira punição é que quando Deus ensina a sua lei, quando Ele dá ordem acompanhada de ameaça, é sinal de graça. É como um pai quando ensina o filho ou a filha a tomar decisões muito sérias, como decisões de um relacionamento para toda a vida. E o pai então aconselha que aquele relacionamento não vai dar certo. Ele está dando a orientação para evitar que o filho ou a filha trilhe um caminho de morte. Então, primeira observação é justamente para nós fazermos um exercício aqui de não nos deixarmos levar pela interpretação manchada pelo pecado de nossa mente, de muitas vezes olhar para Deus nas suas leis, nas suas ordens, como alguém que não é bom, não é verdade. E também para a gente não ouvir sugestões de Satanás, que também vai por esse caminho para bloquear o entendimento e impedir um relacionamento santo. Deus é bondoso, mesmo quando faz ameaça. A outra questão é explicar que as ameaças de Deus para o seu povo não significa que o seu povo possa experimentar todas aquelas ameaças. Por exemplo, tem ameaças na Bíblia que falam de condenação eterna. Se você for por esse caminho, é condenação eterna. Eu vou punir vocês assim. Aí você lê, mas esse aqui é um servo salvo em Jesus. Como é que Deus está ameaçando dessa forma? E o objetivo meu para fazer essa observação é dizer para vocês, já ajudando aqui a ler até outras passagens, que as ameaças de Deus servem como sinais de trânsito para mostrar para o crente que ele não deve ultrapassar, não deve agir fora daqueles limites. Não que a pessoa perca a salvação, por exemplo. E o que fica evidente é que quando Deus ameaça, o convertido faz o quê? Ouve e obedece. Ele não ultrapassa. Feitas essas 2 observações, então façamos esse exercício de olhar para essas punições, percebendo a bondade do Senhor. Deus está sendo bondoso para conosco ao nos ensinar a sua palavra, mesmo falando dessas ameaças e punições. E Ele cumpre mesmo. Ele cumpre a sua palavra. E nós somos conscientes disso. Então, a primeira punição qual é? A morte do homem dedicado, verso 29, que diz assim: ninguém que dentre os homens for dedicado irremessivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. O que significa isso? Se for resgatar, será morto. Quem será morto? Diversas interpretações são dadas aqui, e uma delas é, buscando facilitar a compreensão, afirma ser no sentido metafórico, ou seja, a pessoa consagrada ao Senhor deveria ser considerada morta pela sociedade caso quem a tenha consagrado tentasse o seu resgate. Só que nem no texto bíblico, nem em outras passagens, você encontra algo para embasar esse entendimento. Então, esse entendimento não tem fundamentação bíblica. Uma outra interpretação, para a gente conhecer quais são as interpretações e o esforço humano para entender o texto, ele não é tão simples. Uma segunda diz tratar de sacrifícios humanos, mas nós sabemos que Deus nunca aprovou esse tipo de prática. A exemplo de Deuteronômio 12, versos 30 e 31, quando filhos foram entregues aos deuses em sacrifício, e Deus considerou uma terrível abominação essa prática, como um dos piores pecados. Ou então, como exemplo do próprio Abraão,
de, em obediência a Deus, buscar sacrificar o seu próprio filho. E nós sabemos que ali, além do teste com Abraão, tinha uma mensagem sobre Jesus naquele ato. Tanto que Deus, no momento que Abraão está para sacrificar, impede e fala de seu próprio sacrifício. E ali Deus deixa uma mensagem para nós sobre como é o relacionamento do homem com Deus. Não se baseia nos nossos sacrifícios, porque ali Deus está deixando claro que nem o melhor do homem serve. O que aqui um pai poderia oferecer como melhor para Deus em sacrifício? O próprio filho. Mas Deus deixou claro que nem o próprio filho, nem o melhor do homem serve na relação com Deus. Na nossa relação com Deus, nós estamos tão manchados pelo pecado que só serve o sacrifício do próprio Deus. Essa é a mensagem de Deus ali. Mas o fato é que Deus não aceita os sacrifícios humanos. Uma terceira explicação é a dedicação à morte por designação e lei de Deus, a exemplo dos amalequitas que se levantaram contra o povo de Deus e o derrotou diversas vezes. E Deus ordenou o rei Saul matar todos os amalequitas. Saul descumpriu a lei de Deus e foi rejeitado, e o pecado de Saul foi considerado pior que pecado de feitiçaria. Quem matou o rei Amaleque, cumprindo a vontade do Senhor, de forma fiel, foi Samuel, filho de Ana. Sua mãe é um exemplo de fidelidade nos votos ao Senhor, nos compromissos ao Senhor. Então, como vimos, nenhuma dessas interpretações condiz com o texto. Na verdade, o texto silencia essa questão de como se daria aquela morte. Então, devemos olhar para o texto como ele se apresenta, ou seja, não é a intenção do texto falar sobre essa morte, como e quando ocorria, não é a preocupação, mas deixar claro que Deus é contra a quebra de votos feitos ao Senhor. Como eu estava dizendo, a Ana, mãe de Samuel, é um exemplo de cumprimento de votos a Deus. Ana, que era esposa de Eucana, mãe de Samuel. Samuel foi consagrado ao Senhor por Ana antes de seu nascimento. Isso porque Ana não podia ter filhos, e por esse motivo a outra esposa de Eucana a humilhava. E Ana, amargurada de espírito, foi à casa do Senhor e fez a seguinte oração, está lá em 1 Samuel 1,11: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ao cumprir-se o tempo de desmame, quando a criança ainda era muito pequena, talvez 3 anos, 4 anos, não sei se um pouco mais que isso, Ana subiu a Siló, à casa do Senhor, e cumpriu o seu voto de dedicar o seu filho. E o que mais se destaca nesse momento é a forma como ela cumpre. Ana cumpre com adoração profunda, sincera, satisfação, alegria. Isso está lá em 1 Samuel 2, versos 1 ao 10, mas eu só vou ler 2 versículos, 1 e 2, suficiente para você perceber isso com clareza. O texto diz assim, é uma canção dela: o meu coração exulta no Senhor. Ela acabou de entregar seu filho, vai voltar a vê-lo uma vez por ano, um ano depois, e ela diz: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. E ela segue a sua adoração assim. Ana não faz um voto pesado, sem querer fazer, e fica evidente que não passa na sua mente, nem em seu coração, resgatar o seu filho, quebrar o voto, mudar de opinião. Essa grande maldade está muito distante do coração de Ana, se você ler com clareza, com atenção, as palavras dela.
Porém, se fosse o caso e Ana quebrasse o voto, o que o texto está dizendo é que Samuel seria morto. Se ela quebrasse o voto, Samuel seria morto. A segunda punição é a de 20%, eu estou chamando de multa, né? De 20% em relação ao dízimo da colheita. Versos 30 e 31, está escrito assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Mesmo numa leitura rápida dessa passagem, é possível perceber o senhorio de Deus destacado como razão para considerar a lei. Deus se apresenta como o Senhor repetidas vezes, e não é sem razão. Isso porque, irmãos, guarde isso: quem dizima, dizima a superiores. Quem dizima, dizima a superiores. Quem consagra algo, consagra para quem reconhece ser superior àquele que está consagrando. Por exemplo, quando Abrão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, rei de Salém, sua consciência não foi outra. A palavra de Deus diz que ele reconheceu que Melquisedeque era maior do que ele. Reconheceu que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, maior do que Abraão. Melquisedeque então recebe o dízimo de Abraão e o abençoa Abraão. Essa verdade que eu acabei de resumir para vocês está muito clara em Hebreus 7. Eu vou querer ler com vocês. Gostaria que vocês abrissem lá em Hebreus 7 e acompanhassem algumas leituras. Nós vamos ver que o texto mostra que Melquisedeque era maior que Abraão, porém imperfeito. E na sequência, o texto vai mostrar que quem era maior do que Abraão e do que Melquisedeque, que era maior do que Abraão, é o Filho de Deus que se fez carne, Jesus Cristo, e habitou entre nós. E ele é o sumo sacerdote pleno e perfeito. É o que o texto vai mostrar. Porém, no contexto de explicar sobre o dízimo, mostrando que Abraão estava reconhecendo a superioridade de Melquisedeque naquele ato, no sistema, podemos dizer, na manutenção do sistema religioso estabelecido por Deus. Nosso compromisso, então, como igreja, quando nós sustentamos todo o trabalho da igreja, a relação desse compromisso é com Jesus. Já parou para pensar nisso? Quando eu dizimo, como eu consagro alguma coisa, quando eu assumo compromisso no sustento da casa do Senhor, não é como se eu estivesse fazendo parte de uma associação, pagando uma taxa, nada a ver. Não se refere nem a valores, se refere a relacionamento íntimo, a uma vida do consagrante com aquele que está recebendo a consagração. Tem a ver com o servo e Cristo, tem a ver com o discípulo e seu Senhor. Observe como essa verdade é clara em Hebreus 7, que é a carta que mais explica o livro de Levítico. Versos 1 e 2 dizem assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Verso 4: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Verso 7: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Agora, do outro lado, para a gente ganhar tempo, verso 22, do outro lado da minha Bíblia, pelo menos, passando a página. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele já explicou o que eu resumi para vocês sobre a relação de sacerdócio. Jesus, então, é maior do que eles, porque ele é o sacerdote perfeito. Ele cumpriu todo o ofício e está diante de Deus, ainda exercendo esse ofício como sacerdote, intercedendo por nós. E dentro do contexto desse argumento, está mostrando então
a supremacia de Cristo e a nossa relação com Ele como igreja. Então segue o texto, 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, irmãos, a nossa relação com dízimos, com o sustento da casa do Senhor, os nossos compromissos, tem a ver com a nossa relação com Cristo. Resumindo aqui, quando nós somos fiéis, estamos reconhecendo o senhorio de Cristo. Quando não somos, estamos dizendo que não o reconhecemos como Senhor. Mas continuando aqui, essa multa parece ser menor que a primeira, e talvez por isso você lê comentários e percebe que muitos compreendem equivocadamente que Deus está autorizando o resgate, mas não é assim. O zelo não mudou, como a lei também não. A lei não está aprovando o que ela proíbe. A visão de que multas, por exemplo, são autorizações para fazer aquilo que é proibido é pecaminosa. É o que pensa quem não respeita o sinal de trânsito por poder pagar multa, por exemplo. Ele não vê como uma proibição, um meio de controlar os insubordinados para manter a ordem. O problema de quem pensa assim é não se ver infrator como infrator, mesmo depois de pagar a multa. Não ver a multa como a prova de seu erro e da necessidade dele ter que ser repreendido por seu erro contra uma autoridade. Deus é contrário a esse pensamento. As proibições de Deus são proibições e meios justos de tratar o erro de um insubordinado, conduzi-lo a assumir sua culpa e reconhecer a incapacidade de perfeição e a dependência da bondade de Deus de perdoar, não pelos méritos humanos, mas por sua graça em Cristo, recurso eficaz para separar aqueles que são seus dos que não são. O dízimo não foi originado no povo de Israel, como eu já disse. Diversas nações, como os egípcios, já praticavam em devoção a seus deuses, porém Deus a estabeleceu para o seu povo como um sustento da casa do Senhor e exigiu do seu povo observação fiel. Essa lei, quando você estuda em Levítico, observa que ela não é a lei moral, não está lá nos 10 mandamentos, é uma lei cerimonial, mas de princípio permanente, ou seja, a casa de Deus ou todo o sistema religioso é para ser mantido pelo povo de Deus, não é pelo mundo, não é pelo Estado, é pelo próprio povo de Deus. O sistema religioso é uma bênção de Deus nessa vida. Como disse um pregador, é o que de mais perto nós temos do Éden antes do pecado ou do céu para onde iremos. É um momento como esse, um momento de graça. O que nos impede de perceber é o pecado, mas quando você está vendo espiritualmente e não pecaminosamente, você percebe que não tem lugar mais abençoado do que esse, momento mais abençoado do que o culto, seja individual, seja doméstico, seja coletivo aqui. E de quem é a responsabilidade de sustentar tudo isso? Do povo de Deus. Não é só com finanças, é com todo o nosso ser, todo o nosso ser. Vai precisar de pessoas voluntárias para tanto trabalho, né? Talentos aí. Deus quer esse nosso compromisso. No Novo Testamento, irmãos, não há lei do dízimo, mas há provas do povo observando os princípios dessa prática ao dar generosamente, com alegria, para a manutenção da casa do Senhor. Esse foi o entendimento da igreja nos primeiros séculos e permaneceu até o dia de hoje. Por isso, todo o nosso compromisso com o sustento do sistema religioso que assumimos com Deus devem ser mantidos, não devem ser quebrados.
E a terceira e última punição é a multa de 100% em relação ao dízimo do rebanho. Multa de 100%. Não se canse não. Vamos mais um pouquinho, né? Versos 32 e 33 diz assim: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará, observe isso aqui, não se investigará, não deve procurar saber se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, observe isso aqui também, mas se de algum modo trocar, veja, tem uma lei proibindo, mas o texto já está contemplando alguma coisa aqui, mas se de algum modo o trocar, um e outro, tanto que estava separado para o Senhor, como o que você levou para trocar, serão santos, não serão resgatados. A multa aí é de 100%, né? O que estava continua e o que foi levado para trocar também fica. O processo de separação do dízimo do rebanho funcionava assim: havia uma porta estreita, depois de um curral, que separava os animais dos ofertantes, né, dos dizimistas, dos servos do Senhor. E por aquela porta estreita, os animais tinham que passar. E havia um pastor responsável para fazer esse controle. E ele tinha um bordão, um cetro, melhor dizendo, melado de tinta. E ele ia contando. Quando chegava no 10º, 8, 9, 10, ele marcava o 10º. O 10º passava ali embaixo, ele marcava o 10º. E depois, quando todos estavam um lado, o outro lado do curral, ele separava então todos os décimos. Não importando se o que passou ali era jovem, bonito, forte, ou se era algum animal doente, velho, manco, com algum problema, não importava. Foi o 10º, ele separava, e era do Senhor. O pecado do povo era tão grande, era a avareza com a qual devotava os seus dízimos, né, o dízimo do rebanho, que havia uma criteriosa investigação para descobrir se Deus ficou com os bons. Já pensou nisso? Se Deus ficou com os bons para serem trocados. Eles ficavam lá torcendo na hora de passar, que só passasse o doente. Você já viu uma devoção dessa natureza? Já imaginou isso? A pessoa vai lá, diz que adorar a Deus, servir ao Senhor com alegria, com todo o que tem. Foi Deus quem deu, foi Deus quem abençoou. E a pessoa vai participar disso, torcendo para que Deus fique com aquilo que estava doente, manco, enfim. A troca não era permitida, e os pastores sabiam disso. Logo, a troca só seria possível de duas formas: infidelidade do pastor ou roubo, sem que alguém soubesse. Observe, como eu disse, que o texto diz o quê? Se de algum modo trocar. Primeiro, não investigará, era o que o povo fazia, eu já expliquei, né? Ficava lá curioso. Segundo, se de algum modo trocar, o que expressa uma troca sem autorização. A multa para essa infidelidade era o outro animal, tanto que estava consagrado, como eu disse, como que foi deixado na troca seriam do Senhor. Irmãos, guardem isso. O valor dessas leis está no que elas simbolizam. Eu já estou caminhando para a conclusão. O valor dessas leis está no que elas simbolizam, naquele a quem elas representam. O Filho de Deus está representado nas exigências dessas leis, de maneira que o povo deveria observar de forma fiel, porque Jesus depois faria algo incomparavelmente superior, mas que deveria ser fielmente representado ali, como Abraão fez quando foi sacrificar seu filho. Deus ofereceu o seu filho. Ele ofereceu alguém. E ele não resgatou seu filho, não quebrou isso. É por isso que aquela afirmação teológica está correta: uma vez salvo, salvo para sempre.
não deve ser interpretado como razão para viver no pecado, que aí você está zombando e dando sinal de que não conheceu a graça. Mas quando com muito temor você olha de forma correta para essa verdade, é verdade por isso, porque Deus é fiel a Ele mesmo no cumprimento das suas promessas. Ele deu o seu Filho por mim e por você, para que pecadores pudessem ser reconciliados. E seu Filho não foi resgatado depois. O texto também diz que o próprio Filho se deu, se ofereceu. Leia João 8, 9, 10, que exposição maravilhosa. Cristo repetindo isso. Ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu estou dando voluntariamente, eu que tenho poder para isso, para dar e tomar de volta. E esse poder eu recebi, essa autoridade recebi de meu Pai, por isso meu Pai me ama. E eu estou fazendo isso por amor a Ele e a vocês. Então, o que aquele povo estava fazendo quando não cumpria os seus compromissos com Deus, era representar mal isso que Jesus faria com perfeição. É o que nós fazemos também, hoje, no nosso tempo, quando não damos bom testemunho em relação aos nossos compromissos. Vou ler 2 versos, para você perceber isso com clareza, não são palavras minhas. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que verdade para você ouvir, repetir e viver por ela, confiar nela. Que verdade para você dormir hoje à noite, lembrando e pensando nela. E para enfrentar qualquer situação, irmão, qualquer situação humanamente impossível de alguém enfrentar, você enfrentar até a morte, sem medo. Aquele que não poupou o seu filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A fidelidade do Senhor de cumprir as suas promessas. Ele deu o seu filho e Ele não vai quebrar essa promessa. Ele foi dado para a nossa salvação. E outro texto é Hebreus 10, 12, que diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus se ofereceu. O Pai ofereceu o Filho. Jesus se ofereceu para a nossa salvação. Não esqueça disso, irmãos. Guarde no seu coração que é vontade do Senhor que sejamos santos em nossos compromissos. Todos os crentes em Jesus têm o dever de honrar a Deus em todo o tempo. Nossos compromissos, então, não devem ser negligenciados. Pelo contrário, como aquele marido da introdução, do exemplo da introdução, o marido que eu citei, que estava com desejo de agradar a sua esposa com flores, façamos isso com Deus. Tenhamos a disposição voluntária de agradá-lo, de satisfazê-lo. Então, assumamos compromissos, façamos votos, votos sábios, votos bíblicos. Por exemplo, votos de ser fiel no dia do Senhor. Deus quer que façamos esse voto. Votos de aprender a lei de Deus para poder obedecer. Deus quer também. Votos de exercitar o que aprendemos dominicalmente aqui pelos mensageiros de Deus. Deus quer que façamos esse tipo de voto. Votos de cumprir os votos feitos lá quando nós nos convertemos, quando assumimos aqui o compromisso de ser membro da igreja. Votos que assumimos nos nossos relacionamentos, maridos com as suas esposas diante de Deus, esposas com os seus maridos, eu como pastor, os irmãos presbíteros como presbíteros, os diáconos, todos os membros em suas diversas relações, os filhos com seus pais, assumam votos e cumpram votos. E se não tem sido assim, lembrem do que vimos na introdução e em alguns momentos nos pontos, que Deus repreende o nosso pecado para que nós abandonemos. E assim, irmãos, sejamos fiéis ao Senhor. Que a dignidade do Senhor, sua santidade e seu senhorio seja a consciência motivadora de nossa salvação. Baixe sua fronte e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor.
Tu és digno de que o teu povo se alegre em Ti, se satisfaça em Ti e tenha o prazer de fazer votos ao Senhor e de cumpri-los. Mas nós não temos essa capacidade de nós mesmos e reconhecemos que por isso o Senhor enviou o Teu Filho amado. E também por isso o Senhor revelou essa Tua vontade e instituiu o ministério da oração e da palavra, para que nós ouvíssemos constantemente a Tua voz e fôssemos por ela conduzidos. Nós Te agradecemos pelo que experimentamos esta noite mais uma vez e pedimos ao Senhor que nos ajude a vivermos segundo o que aprendemos, pela Tua palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e confiados na graça do Senhor em Cristo, vivermos em obediência à Tua palavra, cumprindo os nossos compromissos com o Senhor. Ajude-nos, Senhor, para que dessa forma a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e as trevas sejam atraídas por elas. Que o Teu nome seja glorificado por intermédio de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.